Leitura bíblica diária, dia 27/1. Lucas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 26. Gênesis, capítulos 35 e 36. E Salmos 27. Então, Lucas 20. Do versículo 1 ao 26. O batismo de João. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais do sacerdote e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem os frutos dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez que vendo-o o respeitem. Mas, vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim? Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. A questão do tributo. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E, trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias, que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Gênesis 35 e 36.
Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia de diante da face de seu irmão. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Israel será o teu nome. E chamando o seu nome Israel, e chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente. Depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação. E deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda até Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela tenda, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube-o. E eram. Apertei. E eram 12 os filhos de Jacó. Peraí, gente. Não sei mexer com esses negócios. Tá me queimando. Os filhos de Leia, Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon, os filhos de Raquel. E Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a seu pai, Isaque, a Manre,
a Quiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos, e Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon Eteu, e a Aolibama, filha de Ana, filha de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote, e Ada teve de Esaú a Elifas, e Basemate teve a Reuel, e Aolibama teve a Jeús e Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa e seu gado e todos os seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã e foi-se a outra terra de diante da face de Jacó seu irmão, porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifas, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bezamete, mulher de Esaú. E os filhos de Elifas foram Temã, Omar, Zefô e Gaetã e Kenaz. E Tina era concubina de Elifas, filho de Esaú, e teve de Elifas a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate e Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Baseamate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, filha de Zibeão, e mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús e Jalão e Coré. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifas, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaitã e o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifas na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Raquel, filho de Esaú, o príncipe Naate e o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Estobal, e Zibeão e Aná, e Dizon, e Ezer, e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal, Alvã e Manaate, e Ebal, e Sefô, e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aia e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai.
E estes são os filhos de Aná, de Zom, e a Olibama, a filha de Ana. E estes são os filhos de Dizã, Rendã, e Esbã, e Itrã, e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, Edom, Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra das Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sâmela de Masreca reinou em seu e Sâmela de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sâmela, e Saul e Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e Hadar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú. E o nome da sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas genealogias, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Salmos 27 agora. Salmos 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estarão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei. Sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita,
por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Parecia sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa foi a leitura do dia 27/1.